bom domingo aí. Texto curto, direto ao ponto. Fala sobre o princípio da vedação do retrocesso, principalmente diante das crises econômicas do século XX. Isso uma proposta de questionamento sobre esse princípio que era ou ainda é tanto aplicado pelos tribunais superiores para garantir alguns direitos sociais que talvez já não se consigam mais concretizar pelo estado de bem-estar social, que é o modelo de estado que atualmente se coloca como estado falido, que não consegue sustentar as próprias despesas. Ou que, se o fosse, exigiria de uma excessiva e larga tributação. Então esse texto ele vai fazer algumas comparações com alguns julgados do Brasil e Portugal, né? E vai enxergar uma tendência de que esse princípio, apesar dele não ser aplicável, existem outros dois, e aqui escancarados pelo princípio da segurança jurídica e da confiança, da proteção à confiança, que podem ser um caminho mais eficaz, mais realista de ser percorrido. Então ele vai introduzir o texto falando do papel do Estado no século XX, principalmente nos pós-guerra, né? E alguns direitos fundamentais, e aqui sim ele trata os direitos sociais como uma espécie de direitos fundamentais. Então os direitos fundamentais: saúde, educação, moradia, trabalho, previdência, proteção à família, são direitos que que emergiram bastante, principalmente na metade do século XX, no pós-guerra, né, onde o Estado começou a assumir essa característica de provedor, né, e acabou tendo umas discussões, porque uma hora essa conta chegou, uma hora a conta desse Estado provedor chegou, né, e fatalmente algumas desses benefícios, né, começaram a ser colocados em xeque justamente pela capacidade de financiamento do Estado, havendo também um questionamento sobre a fundamentabilidade de algum direito social, por exemplo. E muitos dos tribunais, né, e aqui em decisões contramajoritárias, reconheceram que era impossível revogar alguns direitos que já foram concedidos, justamente utilizando, né, esse princípio da vedação ao retrocesso. Aqui ele destaca, né, muito bem destacou, que a doutrina não é unânime na classificação dos direitos sociais em relação a como se fosse uma espécie dos direitos fundamentais, né, porque são direitos prestacionais que não integrariam aqui o conjunto dos direitos fundamentais, e aqui os direitos fundamentais seria liberdade, propriedade, igualdade, mas esse direito esses direitos prestacionais, ele vai tratar aqui como sim direitos fundamentais, apesar de haver essas divergências. E acredito que seja o mais correto haver uma separação entre direitos fundamentais e direitos sociais. Mas enfim, ele vai considerar que são sim direitos fundamentais. E ele atribui isso a uma fundamentalização dos direitos sociais pela nossa própria Constituição, né? Que os direitos fundamentais nesse escopo foram categorizados como também direitos sociais para que houvesse um fortalecimento, né, sobretudo aqui no pós-guerra. Então a Constituição, né, ao migrar de um Estado liberal para um Estado social, começa a colocar os direitos sociais no mesmo pé de hierarquia dos direitos fundamentais. E aqui tem que ressalvar que, apesar do Constituinte optar por ter colocado esses direitos recebendo o mesmo tratamento,
tem que ressalvar que esses direitos prestacionais são direitos políticos, é policy, é política pública. E quem faz política pública é o legislador. Então, há de ser visto com muita ressalva, porque liberdade, igualdade, propriedade, por exemplo, não são direitos de política pública. Não demandam uma regulação pelo legislador de alguma... Não são normas programáticas, né? Desde logo já possuem a sua eficácia plena, né? E podem ser reivindicados pelos particulares. Por outro lado, os direitos sociais, eles demandam sim uma atuação estatal, sobretudo na qualidade do legislador na hora de desenhar as políticas públicas. Só que essa equiparação e também a questão de erguer, melhor dizendo, os direitos sociais, os direitos prestacionais na Constituição ocasionou uma grande possibilidade de judicialização dos mesmos, já que os nossos direitos já são todos constitucionalizados, né? As ações para reivindicar esses direitos também estão previstos na Constituição, que são as garantias. Então, por exemplo, via mandado de injunção, vem muito forte a questão de relegislar, né, sobre alguns direitos que sejam decisivos, né, para o usufruto desses direitos de moradia, alimentação, enfim, transporte, a previdência, vem de forma muito forte, né, essas garantias também, já que esses direitos foram contextualizados, né. Ele vai mencionar aqui também no texto, em alguma hora, que os direitos sociais eles podem sim ser vistos também como direitos de defesa também, porque em alguma das vezes eles vão constituir direitos negativos de forma a bloquear a intervenção estatal na esfera, no campo da liberdade do cidadão. Por outro lado, os direitos sociais também poderiam ser categorizados como direitos prestacionais, e aqui exigiria sim, uma ação positiva do Estado por parte de alguma ação positiva, né? Alguma prestação. Mas, justamente por isso, a exigência de alguma prestação que torna esses direitos de forma reivindicáveis, esses direitos sociais, quando foram concedidos, o que vinha sendo entendido é que, uma vez concedidos, não poderia haver a revogação desse direito devido a um princípio implícito, que seria a vedação ao princípio do retrocesso, né? Apesar do legislador ser quem cria ou quem desenha o conteúdo desses direitos prestacionais, que são as políticas públicas, políticas econômicas, políticas sociais, né? Existem julgados, que destaca o ministro Barroso, que reconhece que esses direitos prestacionais têm que ser vistos, apesar de serem normas programáticas, com a sua máxima aplicabilidade, né? Então, isso é um grande chamariz para a judicialização desses direitos, né? E aqui ressalta que esses direitos, quando são judicializados e tentam, de alguma forma, ser garantidos, né, o judiciário usualmente concedia, né, a não revogação desses direitos com base no princípio do retrocesso, com a vedação do princípio do retrocesso. Mas aqui é um princípio, agora batendo nesse princípio, é um princípio que ele não considera a realidade econômica, ainda que exija medidas que alterem. Por exemplo, estamos em pandemia, exige medidas que façam alguns cortes na previdência, né? Aumente a idade, ou enfim, aumente a alíquota. Enfim, veja,
que isso seria uma intervenção em face do indivíduo e estaria retrocedendo, né, de alguma forma, o benefício que algum contribuinte, né, que alguém que pague a previdência em dia, teria seus direitos, com alguma reforma, teria seus direitos violados. Mas isso foi exigido por uma situação que não é convencional, por exemplo, a pandemia. E justamente o princípio da vedação ao retrocesso, ele não reconhece isso. Então, de acordo com o princípio da vedação ao retrocesso, seria impossível alguma modificação previdenciária ou alguma modificação que violasse algum direito, porque estaria indo de encontro à legítima expectativa desse contribuinte de receber um dinheiro lá no final, ainda que houvesse alguma situação excepcional. Então, veja que o princípio da vedação ao retrocesso, ele é algo mais, com um núcleo mais duro, com um núcleo mais difícil de ser contestado, porque como é que, em sã consciência, como é que dá para exigir do Estado determinadas prestações em algumas situações, sobretudo nessa crise do Estado social? Então, veja que o Estado social decadente, ele, à medida que é reconhecido a princípio da vedação ao retrocesso, ele ainda fica mais decadente, porque ele não vai conseguir ter respiro para aplicar os seus recursos e da melhor maneira que as políticas públicas deveriam ser desenhadas, né? Porque está sempre lá um judiciário para tentar controlar o que deveria ser direito, o que não deveria ser direito prestacional. Aqui destacam o voto do Barroso, em que esse princípio da proibição do retrocesso decorre justamente do Estado democrático social do direito. Mas aí parece que há alguma controvérsia nisso, né? Algum paradoxo em relação se é o Estado democrático de direito que define os direitos, né, para melhor atender o cidadão, por que ele não poderia também revogar algum direito para talvez conceder outro? Enfim, parece que há uma contradição a esse respeito, porque o Estado democrático de direito preconiza a autonomia do legislador, que são os representantes do povo, que tomam decisões com base na maioria. Se essa mesma maioria quisesse que um direito fosse não mais atendesse, interpretasse que um direito não mais atendesse sua finalidade, ou um direito prestacional, então caberia sim o legislador, pela mesma forma, por lei, dado o princípio do paralelismo das formas, revogar tal benefício, tal direito, né? Mas alguns ministros, por exemplo, aqui o caso do Barroso, entende que existe uma máxima efetividade desses direitos e que ele se baseia na dignidade da pessoa humana, na proteção da confiança e na própria noção do mínimo existencial, né? Então, mudando agora para falar um pouco dessa mudança de postura, né? Há um entendimento de que apesar de haver a necessidade de ser preservado alguns direitos essenciais, não é ao todo vedado que o legislador revogue algum direito, né? Deixe ele mais restrito, justamente para atender outros fins, né? Você tira um pouco da educação para botar um pouco na saúde, enfim, alguma coisa nesse sentido. Não é vedado ao legislador, mas ele tem que respeitar, sim, aí a modificação de panorama, né? Tem que respeitar, sim, o princípio da confiança legítima, da segurança jurídica e da expectativa desses cidadãos de receber algum direito prestacional, né? Ainda que haja uma mitigação desse direito, que é inevitável por causa dessa decadência do Estado fiscal. O autor argumenta
que existe uma poverty trap, que é uma armadilha da pobreza, que existem algumas políticas que muitas das vezes elas deixam alguma margem para comodismo e impedem que sejam buscadas oportunidades por parte de algumas políticas assistencialistas, né, que são utilizadas como trampolim político, né, seja para se qualificar eleitoralmente, seja também para desqualificar o adversário, à medida que você fala que o seu adversário ele não é em prol de algumas políticas afirmativas, né, mas ele ressalta que existem algumas medidas que justamente trazem essa armadilha da pobreza, que fazem com que a pessoa se acomode e não busque mais oportunidades e fique gozando de seu benefício lá. Enquanto esse direito poderia estar sendo revogado, né? Essa prestação, esse direito social poderia sim estar sendo revogado para que esse dinheiro que está sendo investido nessa questão pudesse ser aplicado em outras ações. Ainda tinha um outro ponto que eu queria destacar, que deixa eu ver se eu vou me lembrar. Vou tomar um golinho de café para me lembrar. Não vou me lembrar. Não vou me lembrar. Esses direitos, então, admitem então certa revogação ou certo balanceamento para que seja equilibrado as finanças públicas. Me lembrei o ponto, consegui enrolar aqui e lembrar o ponto, que seja direcionado para outras questões. E aqui propõe o Estado em participação, né, com uma iniciativa privada, né, que ainda que o Estado deixe de prestar algumas ações que ele usualmente vem prestando, a depender, ele pode ter parceria, né, coparcerias com iniciativa privada para desenvolvimento de políticas públicas, de ações, né, que apesar de ser uma revogação de um benefício por um ponto, existe sim uma alternativa, uma viabilidade de algum outro tipo de prestação, ainda que não seja gratuito, né? Às vezes, um direito que é gratuito, que está sendo concedido de forma assistencial por parte do Estado, ele não está sendo efetivado da melhor maneira, né? Ele não está sendo efetivado da melhor maneira. Às vezes, se há necessidade de pagar uma pequena tarifa que possa melhorar essa prestação, e aí entra a iniciativa privada, né, em parceria, talvez isso possa ser até mais benéfico para o cidadão que tem a legítima expectativa, né? E por isso aqui entra a questão da proteção à confiança. O cidadão tem que ter a confiança que aquele direito ali da saúde vai continuar, né, que está esculpido, aquele direito fundamental social, no caso, que está ali na Constituição, direito à educação, direito à moradia, alguns direitos, eles vão estar sendo continuamente prestados. Não interessa o cidadão se vai ser o poder público ou não. O que interessa é que aquilo ali tem que estar de alguma forma disponível. Então termino esse vídeo aqui, obrigado.